Seja bem-vindo ao Minuto do Dom. E hoje vamos falar do livro Mais Esperto que o Diabo de Napoleon Hill. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma bússola interna que as guia ao sucesso, enquanto outras vivem patinando sem nunca decolar de verdade? Você se esforça, trabalha, tenta, mas tem sempre a sensação de que existe uma força invisível te puxando para trás. Presta atenção nos próximos minutos, porque Napoleon Hill deu nome a essa força. Ele entrevistou mais de 500 dos maiores milionários da sua época e descobriu por que a maioria de nós fracassa. Mais do que isso, ele mostra como o próprio diabo age dentro da nossa mente. O diabo, aqui, é a personificação de tudo que nos prende e nos sabota. Este livro é um manual para escapar dessas armadilhas invisíveis, as que roubam a sua liberdade e o seu sucesso sem você perceber. E nesse resumo eu vou te mostrar uma por uma. Fica comigo até o final, porque lá pelo meio eu vou revelar a armadilha que o próprio diabo confessa ser a arma mais poderosa dele, a que prende a maioria das pessoas a vida inteira. A primeira armadilha é tão silenciosa que captura a gente sem que a gente sinta. Você já se pegou adiando decisões importantes, deixando a vida te levar para onde der, vendo os anos passarem sem sair do mesmo lugar? O primeiro grande conceito que Napoleon Hill apresenta é a indiferença. Ele diz que o diabo a usa como sua principal ferramenta. Pessoas indiferentes são aquelas que não têm um propósito, que não sabem o que querem e, por isso, aceitam qualquer coisa que a vida lhes oferece. Elas se tornam derrotadas por padrão, presas num ciclo de indecisão e inação. O autor enfatiza que a indiferença não é só falta de vontade. É uma aceitação passiva das circunstâncias. Uma mente que não se recusa a ser influenciada pelos medos e pelas preocupações dos outros. É a porta de entrada para todas as outras formas de controle. E aqui já fica o primeiro aviso. Se essa porta não for fechada, nenhuma das outras lições funciona. O autor explica no livro exatamente como fechá-la, e eu volto nesse ponto mais para frente. Imagina duas pessoas vivendo a mesma insatisfação no trabalho. A primeira reclama do chefe, da empresa, da crise, e todo dia repete os mesmos passos, esperando que algo mude por mágica, sem nunca traçar um plano. Ela vive na indiferença, entregue à sorte. A segunda, sentindo o mesmo incômodo, se recusa a aceitar aquilo. Ela senta, pega um caderno e começa a listar seus talentos, seus desejos e o que precisa fazer para mudar. Busca cursos, faz contatos e, mesmo que demore, se move em direção a um objetivo claro. A vida não é um rio para te arrastar, é uma embarcação para você pilotar. E se você se reconheceu nessa primeira armadilha, eu preciso te falar uma coisa. O caminho para sair dela começa por reprogramar a sua mente, e é exatamente isso que esse canal te entrega toda semana. Antes de continuar, clica agora para seguir o canal. É um gesto simples, não custa nada e garante que você não perca nenhum conteúdo que pode mudar o rumo da sua carreira. Mas reconhecer a doença não adianta nada sem a cura. E qual é a cura que o autor apresenta? Existe algo que você deseja com tanta força que dedicaria cada gota de energia para alcançar. Mesmo que o mundo inteiro dissesse não, Napoleon Hill é categórico. O antídoto mais potente contra a indiferença é o propósito definido. É o ponto de partida de toda grande conquista, o combustível que nos tira da inércia. Ter um propósito claro e inabalável é o que nos protege das influências negativas. Um propósito definido não é um desejo vago, é uma meta específica, com um plano detalhado e uma paixão ardente por trás. É a convicção absoluta do que se quer e a recusa em aceitar a derrota. Hill mostra que o diabo tem medo de quem tem propósito definido, porque essa pessoa se torna invulnerável aos seus truques de desânimo e procrastinação. E olha que detalhe perturbador. O autor afirma que pouquíssimas pessoas no mundo têm um propósito definido de verdade. A maioria só tem desejos soltos. A diferença entre os dois é o que separa quem constrói uma vida de quem só sobrevive a ela. Pense num arqueiro que entra numa floresta cerrada sem nunca enxergar o alvo. Cada flecha que ele atira se perde no escuro e ele gasta a vida inteira mirando em lugar nenhum. Agora imagine que alguém acende uma única luz exatamente sobre o alvo. De repente, cada movimento ganha sentido, cada flecha tem para onde ir. O propósito definido é essa luz. Sem ela, todo o seu talento se dispersa na escuridão. A clareza do objetivo é o farol que ilumina o caminho. E falando em mente afiada, deixa eu te fazer um convite rápido. Você quer testar e expandir sua capacidade cognitiva? No Testar QI, você encontra uma plataforma dedicada a avaliar sua inteligência através de métodos validados. O link está aqui na descrição do vídeo.
Agora, mesmo quem tem um propósito claro tropeça num inimigo silencioso. E esse inimigo já te fez desistir de coisas que você nem percebeu. Você já ficou paralisado diante de uma oportunidade, não por falta de capacidade, mas por uma voz interna de apreensão que te impede de agir? Napoleon Hill revela que o medo é uma das ferramentas mais insidiosas do diabo, o grande sabotador do propósito. Ele descreve as 6 formas básicas de medo: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. O autor enfatiza que esses medos são, na maioria, criações da própria mente, alimentados pela ignorância e pela sugestão negativa. O diabo usa o medo para nos manter na indiferença, para nos impedir de agir. Ele nos faz duvidar de nós mesmos e nos paralisa com a ideia do fracasso, mesmo antes de tentarmos. Hill explica que a mente só abriga um pensamento dominante por vez. Quando o medo domina, não sobra espaço para a fé, para o propósito, para a ação. O antídoto, segundo o autor, é a fé somada ao conhecimento e à ação, que juntos dissipam a névoa do medo. E preste atenção, porque desses 6 medos existe um que é a raiz de quase todos os outros, e o autor revela qual é dentro do livro. Imagine 2 pessoas prestes a apresentar uma ideia decisiva para quem pode mudar suas vidas. A primeira passa noites em claro imaginando cada cenário de rejeição, de riso, de humilhação. Ensaia com a voz trêmula, o corpo tenso, e acaba transmitindo a própria insegurança. O não vem antes mesmo de ela terminar de falar. A segunda sente o mesmo frio na barriga, mas foca no valor da ideia e na solução que oferece. Se prepara visualizando a aceitação e, mesmo nervosa, deixa a confiança falar mais alto. A voz sai firme, a paixão contagia e a porta se abre. O medo é a prisão que a mente constrói para si mesma. Se até aqui esse resumo está te ajudando a enxergar as suas próprias armadilhas, faz uma coisa por você e por mais alguém. Se esse conteúdo está gerando valor para você, curte o vídeo agora. Isso ajuda o algoritmo a levar esse material para mais pessoas que buscam crescimento real. E agora chegou a hora daquela armadilha que eu prometi lá no começo, a que o próprio diabo chama de obra-prima dele. Você se sente apenas reagindo ao que acontece, sem destino claro, levado pela rotina dos dias? O diabo confessa a Napoleon Hill que a deriva é a sua forma mais eficiente de controle. É a arma mais poderosa de todas. Hill define a deriva como o hábito de não pensar por conta própria. É a falta de propósito. É deixar as circunstâncias decidirem por você. O diabo se gaba de que a maioria das pessoas vive assim à deriva, sem nunca decidir o que realmente quer. Elas se movem pela vida sem plano, aceitando o que aparece. O autor chama isso de morte mental. A pessoa existe, mas não vive. E aqui está o que torna a deriva tão perigosa. Quem está à deriva quase nunca percebe, porque ela se disfarça de tranquilidade, de calma, de bom senso. Você acha que está descansando, mas na verdade só está sendo levado. Pense em alguém que entra num trem só porque ele estava parado na plataforma, sem nem conferir o destino no painel. O trem parte, a paisagem passa veloz na janela, e a pessoa se sente em movimento, produtiva viajando. Mas ela não escolheu para onde ir. Vai descer onde os trilhos terminarem, mas só ali, tarde demais, vai entender que nunca era aquele o destino que queria. Sem um propósito, a sua vida não é sua, é do acaso. E quando você finalmente decide descer desse trem, surge a única força capaz de neutralizar todas as táticas do diabo de uma vez. Você está pronto para assumir as rédeas, parar de ser vítima das circunstâncias e desenhar o seu próprio destino? Napoleon Hill revela que, ao lado do propósito, a peça que falta é a autodisciplina. O diabo, aterrorizado, confessa que não tem nenhum poder sobre quem domina a própria mente. Hill descreve a autodisciplina como o controle consciente sobre os hábitos negativos, a capacidade de forçar a mente a pensar e agir de forma construtiva mesmo quando a vontade some. É ela que transforma a intenção em rotina e a rotina em resultado. Sem disciplina, o propósito vira só um sonho bonito guardado na gaveta. Com disciplina, ele vira um plano que se cumpre, dia após dia, mesmo nos dias em que ninguém está olhando. O autor diz que esse é o verdadeiro caminho da independência mental, o ponto em que você deixa de ser controlado e passa a controlar. Imagine 2 pessoas que decidem, no mesmo mês, escrever o primeiro livro da vida. A primeira escreve só quando a inspiração aparece, sem horário, sem meta. Se distrai com facilidade e sem disciplina, o projeto se arrasta por anos até ser abandonado. Ela culpa a falta de tempo e a inspiração que nunca chega. A segunda define um propósito com data e senta para escrever todos os dias no mesmo horário, com ou sem inspiração. Ela entende que a inspiração segue a ação e não o contrário. Mês após mês, página após página, o sonho vira um livro pronto, entregue ao mundo.
A disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você faz. E se você quer conhecer seus limites cognitivos e trabalhar para superá-los, o Testar QI está esperando por você na descrição também. Um líder que conhece a própria capacidade mental e evolui ela continuamente está sempre um passo à frente. Agora, tudo o que eu te mostrei aqui é só o mapa das armadilhas. O passo a passo para sair de cada uma delas é o que faz desse livro um divisor de águas. Napoleon Hill detalha na obra como instalar o propósito definido na sua rotina, o caminho que ele propõe para vencer cada uma das 6 formas de medo e os hábitos exatos que o diabo planta para te manter refém. Cada ferramenta, com exemplos e exercícios práticos, está no livro. Se você quer se aprofundar em cada detalhe, garanta seu exemplar pelo link oficial que está na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, qual é o propósito definido que você vai estabelecer para desafiar os hábitos do diabo a partir de hoje? Como você vai colocar isso em prática a partir dessa semana? Até a próxima. Este foi o Minuto do Dom.